Boa noite a todos. É sempre com muita alegria e com muita felicidade que a gente vem até a Casa Espírita para palestrar, não viu, Neuza? É para bater papo. A gente vem aqui conversar um pouquinho, vem aqui facilitar, né, muitas vezes o entendimento de algum assunto. Então é só um bate-papo, não é uma palestra, não, é só uma conversa entre amigos aqui que a gente vai ter. Pedimos então que a espiritualidade amiga que nos acompanha, a todos nós e a cada um de nós, permaneça do nosso lado nesse momento, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso espírito, para que nós possamos aproveitar com sabedoria as palavras da noite, as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus, que sempre e de alguma maneira vai nos tocar para a nossa melhora, para o nosso engrandecimento espiritual, para o nosso engrandecimento moral. Assim, acompanhados dos nossos amigos espirituais, nós iniciamos esse bate-papo. Hoje, separamos um tema aqui, que é um tema que eu tenho certeza absoluta que todos vocês já conhecem e que nenhum de vocês tem essa situação, né, que a gente vai bater papo aqui hoje. Mas eu muitas vezes sou acometido desse assunto que vim aqui compartilhar com vocês e espero que a minha experiência, né, em relação a esse assunto possa ser útil para cada um de vocês em algum momento, caso essa situação aconteça com vocês. Gostaria de tratar com vocês em relação ao espírito e à ansiedade. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui sofre de ansiedade, tenho certeza que todos aqui, né, são pessoas bem tranquilas, que já sabem o que querem no presente, sabem o que foi o passado e já sabem exatamente o que será o futuro, né? Está se escondendo atrás dessa samambaia, por quê, Neuza? Tenho certeza que venho falar da minha ansiedade, né, da minha experiência pessoal em relação à ansiedade, mas eu tenho certeza que para vocês não vai servir. Mas se por um acaso algum dia alguém precisar, fica, né, com esse nosso bate-papo aí arquivado na memória para trabalhar com isso, tá? A ansiedade, ela é uma busca no futuro. A ansiedade, ela faz com que a gente, de alguma sorte, tenha uma preocupação com o que vem depois, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer depois de amanhã, com o que vai acontecer daqui a pouco, né? Agora são 7h37. O que vai acontecer depois que acabar a palestra? Né? O que vai acontecer quando eu chegar na minha casa? O que vai acontecer depois? O que vai ser amanhã cedo? O que vai acontecer com aquela viagem de trabalho que eu estou programando, com aquela viagem de férias que eu estou programando, com a palestra de amanhã, com o meu trabalho amanhã, com aquela responsabilidade que eu assumi com alguém para a semana que vem, com aquele projeto do meu trabalho, com aquele projeto da escola, com aquele... Então, tenho certeza que vocês não têm esse problema, né? Esse problema é um problema que eu trago da minha experiência pessoal para vocês. Certamente, a Neuza estava ansiosa pela minha chegada, porque eu cheguei um pouquinho depois do horário que eu consigo chegar, e certamente ela estava ansiosa pela minha chegada, para que ela não fosse necessário ela tapar o meu buraco aqui, caso eu faltasse, né? Por isso ela falou, ele está ali, graças a Deus, ele chegou. Então, vejam que a ansiedade, ela é algo meio inerente ao ser humano. Ela está junto com a gente, ela faz parte do ser humano. É quase que impossível que ninguém tenha ansiedade, né? A ansiedade, ela não é propriamente dito algo ruim, se a gente for analisar a ansiedade na sua essência. A ansiedade é aquela sensação que nos remete ao movimento. Ansiar por algo faz com que a gente se movimente, faz com que a gente vá em busca de algo. Então ela não é propriamente ruim.
desde que ela esteja na medida correta, né? Então, a ansiedade, ela não nos deixa parado quando a gente sabe, por exemplo, que eu tenho que colocar comida no prato. Por exemplo, se eu for um pai de família e eu sou responsável, por exemplo, em comprar os alimentos para sustentar lá a minha família, né? Eu, minha esposa, os meus filhos. Então, a ansiedade vai fazer com que eu raciocine o seguinte: eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir trazer o sustento para dentro da minha casa, para dentro do meu lar. Então vejam que a ansiedade, ela não é de todo negativa. Ansiar por algo, ter a preocupação com algo no futuro, não é tão ruim como a gente imagina, desde que ela esteja na medida correta, né? Então a ansiedade, ela faz com que eu vá, por exemplo, me preocupar com os meus estudos. Se eu precisar, eu não estou satisfeito com o estudo que eu tenho hoje. Eu sei que, por exemplo, uma vaga no mercado de trabalho que eu almejo demanda que eu tenha um estudo, uma qualificação melhor, por exemplo, né? Sei lá, vamos pensar assim, eu sou jardineiro hoje, né? Que é uma profissão sensacional, né? Trabalhar com planta, com terra, é maravilhosa. Mas vamos pensar que eu não esteja satisfeito com o meu trabalho de jardineiro, né? Jardineiro é aquela pessoa que vai lá, cuida do jardim, que asseia o jardim, que cuida das plantinhas, que planta, que rega, que faz florir e tal. Mas eu não estou satisfeito com aquilo lá. Eu queria poder fazer um grande projeto de jardinagem, eu queria poder vender o projeto para as pessoas, para as famílias, fazer projetos maravilhosos, não só num jardim pequeno, mas eu queria fazer jardins grandes, eu queria ter mais conhecimento. Eu vou precisar estudar, né? Então, vejam, quando eu projeto algo para o meu futuro, aí a ansiedade vem trabalhar comigo. Ela vai falar: olha, mas para você fazer aquilo lá, você precisa de uma qualificação. E aí, se eu não tiver ansiedade, o que vai acontecer? Essa minha vontade de sair da qualificação que eu tenho para passar por uma qualificação melhor ou mais aprimorada, por exemplo, essa vontade, ela vai se apagar. E aí eu vou ficar fazendo jardinagem até morrer. Se eu não tiver ansiedade para trabalhar comigo, para mostrar para mim: olha, você precisa estudar. Se você não quer ser mais jardineiro e você quer ser, sei lá, não sei o que seria depois do jardineiro, mas enfim, paisagista. Olha lá, eu quero fazer projeto de paisagismo, que vai um pouquinho além do jardineiro, né? Então, eu preciso fazer um curso, preciso fazer uma especialização, um curso, né? Para me qualificar. Agora, se eu não for atrás daquilo, eu vou ficar quietinho lá. Se a ansiedade não vier trabalhar comigo, a ansiedade positiva, né? Não vier trabalhar comigo, eu fico quietinho, onde eu estou, né? Então, a ansiedade, ela é algo positivo, se a gente souber usar a ansiedade. Vamos pensar numa viagem de férias, por exemplo, né? Minha filha está projetando uma viagem de intercâmbio aí para os próximos meses, né? E aí, se a ansiedade não vier para trabalhar com ela, para que ela corra atrás da passagem, da estadia, de fazer a mala, de se preocupar com o clima onde ela vai, etc., língua, um monte de coisas, se ela ficar: eu vou fazer essa viagem daqui 6 meses, e aí ela ficar esperando, quando estiver chegando a data que eu quero ir, aí eu vou ver se tem passagem, eu vou ver se eu tenho dinheiro, eu vou ver se eu tenho roupa, como é que é o clima. Será que vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Quando a gente quer trocar de casa, ou então quando a gente quer comprar uma casa, uma hora de aluguel que eu não cansei de pagar aluguel, que resolvi comprar uma casa. Se essa vontade for uma vontade que não está aliada à ansiedade, se a ansiedade não quer trabalhar comigo, o que vai acontecer? Minha vontade de comprar uma casa, ela vai passar. Ela vai passar, porque eu vou ficar pagando aluguel o resto da vida. Tá bom aqui, vou ficar aqui mesmo, vou ficar pagando aluguel, tá tudo bem. E aí, se eu não ansiar por algo, que seria aquele projeto de comprar uma casa própria, eu não vou ter esforço para atingir aquele objetivo. Então vejam que a ansiedade, ela não é de todo ruim, ela é boa,
desde que ela esteja na medida correta na vida de cada um de nós e que a gente compreenda a ansiedade do jeito que ela deve ser compreendida, que a gente use a ansiedade da maneira correta. A ansiedade ela faz parte dos nossos instintos, né, para nos movimentar. Então se a gente for pensar lá no passado, onde a gente ainda não tinha o raciocínio lógico, vamos pensar lá no Homem das Cavernas, vai fazer uma viagem bem longa, né? Vamos pensar lá quando a gente era, eu não sei exatamente o nome da nossa espécie quando estava lá, no modelo das cavernas, né? O que a gente tinha de preocupação? Comer e sobreviver, certo? Duas preocupações, comer e sobreviver. Então, a ansiedade fazia com que eu trabalhasse para isso, para me alimentar e para me manter vivo, né? Me furtando de outros predadores maiores do que a mim. Então, a ansiedade, quando um outro predador chegava mais perto, o que ela fazia? Ela jogava tônus vital para acelerar o coração, o batimento cardíaco e tônus dos músculos. Para quê? Para eu correr se fosse necessário. Eu não preciso do intestino funcionando na hora de correr do predador, né? Eu não preciso. Então, a ansiedade faz o quê? Faz com que o meu organismo trabalhe para que eu tenha força só naquilo que é necessário naquele momento. Então, a ansiedade, se a gente for pensar lá naquele tempo das cavernas, era aquilo e hoje. Eu não preciso só me alimentar e sobreviver, né? Mas, às vezes, o meu predador é um carnê com 72 parcelas para acabar de pagar meu carro. Que às vezes a gente chama de Bíblia, né? Compra um carro e ganha uma Bíblia junto. Para rezar não, é para pagar todo mês lá a parcela. É isso? Ou então a ansiedade, o meu animal lá que vai fazer com que eu corra, pode ser um financiamento de 30 anos da minha casa. Não é? Pode ser a minha faculdade, que vai levar 5 anos para alcançar meu objetivo de ter um ensino superior, por exemplo, e aí tentar, né, uma outra profissão. Pode ser um curso de 2 anos para virar lá paisagista, é isso? Para virar um paisagista, por exemplo, e deixar de ser um jardineiro. Então vejam que as prioridades da vida elas vão mudando, né? E a nossa ansiedade ela vai sendo startada de acordo com a realidade atual que a gente vai vivendo, né? Eu trouxe aqui algumas notas, né, desse estudo que a gente faz para falar com vocês. E tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês. A ansiedade é um estado emocional que se adquire como consequência dos pensamentos que sucedem determinadas ações. Exatamente aquilo que a gente está falando aqui. Quando eu penso em fazer algo, a ansiedade me movimenta para que eu consiga, então, atingir aquele objetivo que eu selecionei para mim, né? A ansiedade tratada aqui é um estado emocional de espírito que pode estar ansioso mesmo antes da reencarnação. Olha, aí nós chegamos aqui, né? Para entrar na doutrina espírita, para falar um pouquinho da ansiedade, né? Muitos espíritos são ansiosos antes da reencarnação. Lá no planejamento reencarnatório, o espírito já está ansioso. Já está ansioso por saber se vai dar certo a reencarnação? Será que vai dar certo a reencarnação? Será que agora eu vou conseguir encontrar o meu caminho? Será que eu vou conseguir pegar todas aqueles detalhes que eu planejei na minha reencarnação, que eu preciso vencer, né? Que a gente já falou aqui muitas vezes, que na hora de reencarnar a gente faz uma listinha, né? Sabe uma listinha, tipo de supermercado, né? Quando você vai no supermercado, você faz a listinha, né? Para você comprar arroz, feijão, que acabou o óleo, a salada, não sei o que e tal, você faz uma lista. Antes de reencarnar no planejamento reencarnatório, a gente faz uma listinha também, não é de compra do supermercado, né? Mas, olha, ficou aquele desafeto lá atrás, que agora parece que vai dar certo a gente se entender aí nessa nova reencarnação, né? E graças a Deus a gente tem o dom do esquecimento, porque aquele desafeto vem como marido, vem como esposa, vem como filho, vem como mãe, né? E aí, graças ao dom do esquecimento, a gente se reencontra aqui e aí a gente vai saudar aquela listinha lá. A gente vai ver se a gente consegue vencer a listinha do supermercado na nova reencarnação. Mas tem espíritos que já vêm ansiosos, preocupados para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo.
as mães, né, aqui, com certeza experimentaram aí, né? Eu não lembro qual foi a última encarnação que eu fui mãe, então não consigo falar dessa experiência para vocês, mas as mães aqui certamente que tiveram mais de um filho, percebem a diferença, por exemplo, de um filho do outro dentro da barriga. Dentro da barriga. E se vocês tiverem a capacidade de buscar a memória de vocês, aqueles que têm mais de um filho, vão identificar, antes de nascer, aquele filho que é mais ansioso. Tem sempre aquele filho que chuta pra caramba antes de nascer. E esse tá falando, pelo amor de Deus, vai que eu quero nascer. Acelera a gestação que eu quero nascer. Esse já vai nascer ansioso. Ele já estava ansioso antes de reencarnar. Então, o espírito ele já vem ansioso. Ele já vem ansioso, está desesperado para nascer, está desesperado para resolver as coisas, né? Então vejam que o espírito ele já pode vir ansioso, né? Eu tenho uma filha que nasceu prematura. Será que ela é ansiosa? Não estava pronta para nascer. Nasceu de 7 meses. Não estava pronta no entendimento da matéria, né? Do médico lá, o entendimento leigo que a gente tem sobre a vida, sobre a realidade da vida. Mas ela com 7 meses já estava pronta para nascer. Tanto que nasceu, não foi nem para incubadora, não foi nada. Nasceu, outro dia estava indo embora para casa. Estava pronta ou não estava? Estava pronta. Só um pouquinho ansiosa lá. Nasceu 2 meses antes do prazo de validade da gestação. Quantas crianças nós não temos prematuro? Então, realmente, o espírito muitas vezes ele já vem, né, ansioso. O espírito da criança é ansioso. Algumas crianças desenvolvem obesidade, por exemplo, porque comem demais em razão da ansiedade. Então, fica um alerta, né, para os pais aí. Tem algumas crianças que têm insônia. Algumas crianças gostam de adrenalinas fortes. E nenhuma criança é igual a outra. Aqueles que têm um filho só, compara com o filho do vizinho, com o amiguinho da escola. As crianças não são iguais. Cada uma tem a sua característica própria ali. Mas todas elas são diferentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção. A ansiedade que nos preocupa é a do nosso espírito com relação à nossa evolução. Que você sabe que ela existe e ela te incomoda. Quando você pensa, será que é isso que eu queria para a minha vida? Quando a gente está fazendo reflexão, né? Como nós estamos fazendo reflexão agora. Será que é isso que eu queria para a minha vida? Será que é isso que eu chamo de casamento, que está escrito para ser um casamento? Será que é isso que eu chamo de profissão, que era para ser a minha profissão? Será que a forma de educar os meus filhos é essa que eu escolhi? Será que é a mais correta? E aí a gente vai ficando ansioso. A gente vai ficando ansioso porque será que está certo? Será que está errado? Será que eu estou evoluindo o suficiente? Será que eu estou conseguindo pegar aquela listinha que eu fiz antes de reencarnar e será que eu estou conseguindo riscar algumas dos compromissos que eu assumi para a reencarnação atual? Olha, a ansiedade espiritual que a gente está preocupado é essa aqui, né? Tem alguns tesouros na terra, é outra preocupação, né, que a ansiedade nos traz, né? Casa, carro, joias. E os tesouros que eu levo após a morte? Os tesouros espirituais que a gente sempre está falando aqui também. A bondade, a caridade, o desenvolvimento do amor incondicional pelo próximo, como Jesus trouxe para nós, que é a pedra fundamental de toda a doutrina espírita, né? Que é o amor. Será que a gente está conseguindo amealhar esses tesouros espirituais? Quantos desses eu estou levando, né? Além do medo da briga que vai dar na hora que eu desencarnar pelos bens, né? Que eu adquiri, que eu deixei aqui. Eu sou advogado e na minha carreira profissional, eu acompanho muitos casos, porque eu faço bastante processo de família e a gente acompanha as brigas familiares, né? Após o desencarne das pessoas que passaram pela Terra e que acumularam patrimônio. Muitas vezes a pessoa fica ansiosa. E agora? Como é que vai ser? Muitas vezes os herdeiros ficam ansiosos. E agora? Como é que vai ser? Então, são problemas que a gente
que a ansiedade vai trazendo para nós. E nós devemos trabalhar com essa ansiedade. Não devemos deixar que ela nos aprisione. Porque quando a ansiedade nos aprisiona, e a ansiedade, a gente está falando de algo que a gente está ansiando, que é algo que não aconteceu ainda, né? Então, se a ansiedade nos aprisionar, aonde a gente está preso? No passado? No presente? Ou no futuro? Se a ansiedade nos aprisionar, por qualquer causa que for, a gente está preso lá no futuro. Porque a gente está ansiando algo que ainda não aconteceu, que a gente não sabe nem se vai acontecer. Então, olhem o cuidado que a gente tem que ter com a ansiedade. A ansiedade é boa? Sim, falamos no início. Ela é inerente ao ser humano. Ela está ali, do nosso lado. Podemos até dizer que ela é nossa amiga, desde que ela não nos aprisione e não nos paralise. Porque se ela nos paralisar, aí começou a ficar complicado. Por quê? Porque eu estou tão preocupado se vai dar certo o que eu tenho que fazer amanhã, que eu esqueço de viver o agora. Eu esqueço de fazer o que eu preciso fazer hoje. Eu esqueço de cuidar das pessoas que eu preciso cuidar hoje, para cuidar muitas vezes da pessoa que nem sei se vai estar amanhã no futuro, se ela vai estar presente ou não. Muitas vezes a gente está tão preocupado com algo que tem que ser daqui a um ano, que a gente esquece de viver hoje, de olhar para o agora, de pensar no momento atual. E esse alerta que a gente quer trazer, para que a gente não entre nesse estado emocional da ansiedade espiritual, para não ficar aprisionado. A gente deve fazer com que a nossa ansiedade ela fique num estágio aceitável. No estágio aceitável. Que estágio aceitável é esse? É aquela ansiedade que me movimenta no dia de hoje, não que me paralisa. Tem uma diferença. Tem uma diferença na ansiedade. Se a ansiedade fizer com que eu trave, eu vou ficar aqui porque eu não sei agora para que lado que eu vou. Se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Então eu vou ficar parado no centro. Essa ansiedade que paralisa é que não pode acontecer com a gente. A gente deve olhar para a ansiedade e fazer com que ela fique só até o ponto que ela nos empurra. Que ela faz com que a gente saia do lugar onde a gente está. Saia do ponto A para chegar no ponto B. Essa ansiedade é legal, é bacana. Aqui nos trava no mesmo lugar, não é legal. Se a gente reparar que a ansiedade está fazendo com que a gente não se movimente, a gente deve buscar ajuda. A gente deve buscar ajuda para que a gente então saia do lugar e para que a gente se movimente. Tá? Essa ansiedade é a maior causa de mortes conscientes que temos no planeta Terra. Podemos dizer assim, não, mas as pessoas estão morrendo de infarto, de AVC, de obesidade, de câncer de pulmão, etc, e outras doenças tantas. Isso é o que consta lá no atestado de óbito, né? Ela causa mortes só. Mas muitas vezes a chave é a ansiedade. Foi por ela que comeu demais, que comeu errado, que entupiu as artérias, que bebeu demais até acabar com o fígado, que fumou demais até acabar com o pulmão, que dormiu pouco. Mas a pessoa morreu de acidente de carro, então não é culpa da ansiedade. Será? Às vezes a pessoa estava tão desesperada para chegar no outro ponto que não viu um pare, que não viu um sinal vermelho. Então vejam que a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade. Porque a ansiedade, como diz o texto, é a maior causa de morte hoje. Então se eu sou ansioso eu como demais, ou eu como de menos, ou eu não durmo. E aí se eu não durmo, eu pego um carro, por exemplo, com sono. Vejam que a ansiedade ela pode nos causar sérios problemas. Então fica o nosso alerta aí. Um dos maiores inimigos que temos é a ansiedade. Tem gente que acha lindo dizer, eu sou super ansiosa. Eu já ouvi isso. Eu vi essa pessoa falando assim, nossa, eu sou super ansiosa, como se fosse uma coisa boa. Não é legal. Não é legal. Se a gente comparar com outra doença qualquer, por exemplo, vamos pensar no diabetes. Nossa, eu sou super diabético. Alguém fala isso?
Dizendo assim, nossa, sou super diabético, que coisa legal. Não, né? E essa ansiedade que nós estamos falando, essa ansiedade ruim, ela pode ser vista como uma doença. Então não é para a gente achar que é legal falar, nossa, eu sou super ansioso. Não é legal, não é bacana. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que se cuidar, para que a nossa ansiedade ela fique no nível que seja bacana, no nível que nos movimente, que nos leve para frente, que nos faça andar, para sair do ponto B, do A, e chegar no ponto B. Só isso. Se for uma ansiedade que paralisa, lembre, não está legal. Busquem ajuda, tá? A ansiedade que nos paralisa pelo medo do futuro. Nos paralisa pelo medo do futuro. E para o medo só tem uma solução: o conhecimento. Para resolver o medo do desconhecido, só tem uma solução: o conhecimento. Então a gente tem que ir em busca de conhecimento. E é isso o que nós todos estamos fazendo aqui hoje. Estamos em busca de conhecimento. E hoje nós trouxemos um pouquinho de conhecimento sobre a ansiedade para cada um de vocês, para que vocês possam, sem medo, trabalhar com a ansiedade. E não deixar que o medo da ansiedade, que a ansiedade muitas vezes causa na gente, pelo desconhecimento do futuro, nos faça ficar paralisados. O futuro a Deus pertence sim, mas o caminho que nos leva ao futuro depende de cada um de nós. Nós não podemos ficar paralisados. E por isso a ansiedade é nossa amiga. Ela faz com que nós caminhemos para o futuro. Vamos usar dessa nossa experiência, boa experiência com a ansiedade, para que nós possamos atingir o nosso futuro sem medo. E a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos diz o seguinte, que o futuro é o presente. O futuro é o presente. E que no futuro, ainda que a morte possa nos rondar e nos trazer medo, por exemplo, nós temos a certeza da reencarnação, que vai nos dar uma nova oportunidade. Se nós não conseguimos resolver as nossas situações hoje, daquela lista que a gente traz para a reencarnação, nós teremos uma nova chance. Nós teremos uma nova reencarnação. Então nós não precisamos ter medo de nada, de dia nenhum do futuro, porque o nosso futuro é hoje, é o nosso presente. Que todos vocês possam trabalhar com a ansiedade de cada um de vocês e que eu possa trabalhar com a minha também, porque eu falo primeiro para mim, né? Meus ouvidos estão bem pertinho da minha boca, então a palestra é para mim, porque eu muitas vezes me pego ansioso, como eu estava ansioso para chegar aqui hoje e falar com vocês. A gente sempre, mas é uma ansiedade boa, né? Porque eu fiquei pensando o que eu vou falar, o que eu vou falar. Eu falei, caramba, eu vou falar da minha ansiedade para eles, para que eles possam receber ajuda em relação à ansiedade de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos ter uma ótima noite e que os trabalhos possam seguir a mais pura tranquilidade. Gratidão. Olha, agora que você falou